Eu desejo a paz de Jesus a você que está com a gente neste vídeo. Hoje já live 22 do canal Retorno do Rei. E nós estamos estudando esse precioso livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Mas você pode considerar assim, a carta de Paulo a você. Esta é a verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela é atual. Está fora do tempo Cronos, está no tempo Kairos. Então ela é sempre atual. Sempre ela é relevante para o contexto. E hoje ela é relevante para você. Por isso, fique com a gente até o final. Vamos seguir aqui. Estamos aguardando a entrada do Adriano. Já estamos aqui no capítulo 2. Adriano, não sei se ele teve algum probleminha para acessar. Sempre um desafio, sempre um privilégio estar compartilhando a palavra, porque nós ensinamos, mas também o desafio é viver esta palavra e receber revelação juntamente com você que ouve. Também nós que estamos ministrando, nós precisamos de revelação também, precisamos de iluminação do nosso entendimento, para que a gente veja essas riquezas que estão lá dentro de nós, lá no espírito, né? Lá no nosso interior. Então não é uma busca de iluminação por algo externo, não, é uma busca de iluminação por algo que já está revelado, já está dentro de nós. E aí nós precisamos de luz para enxergarmos isso. Essas riquezas, as insondáveis riquezas de Cristo, esse tesouro em vaso de barro, essa excelência do poder que é Cristo em nós, esperança da glória. E tendo os olhos iluminados, nós vamos ver também, além de enxergarmos em nós mesmos as riquezas, vamos enxergar essas riquezas nos santos, juntamente com os santos. Nós vamos percebendo toda essa iluminação, é como se fosse a luz do candelabro, que vai sendo preparada, lâmpada por lâmpada, ali no santo lugar. E aí, que era aquela tenda que ficava lá dentro do tabernáculo. E aí o trabalho do sacerdote era organizar, era suprir de azeite as lâmpadas e depois colocar fogo para que a tenda ficasse iluminada. O Adriano já está entrando aqui. Vamos aceitar. Já o Adriano entra e nós vamos entrar no texto e meditar nesse estudo que está trazendo uma base muito sólida na nossa vida, está trazendo revelação. A revelação, Adriano, a gente já está aqui, ó, sob a luz do candeeiro. Aquele sacerdote entrava e preparava cada lâmpada, colocava o azeite e punha fogo, né? E aquela luz iluminava todo o santo lugar. Assim também, Jesus hoje ele está colocando a igreja em ordem, está colocando as lâmpadas, as 7 lâmpadas em ordem, para que haja iluminação no santo lugar. Paz, Adriano. Tudo bom Paz, contigo? Alexandre, tudo bom? Demorou um pouquinho, depois eu fui ver, daí já estava online, por isso que eu demorei um pouquinho para entrar. Ah, tranquilo. Eu comecei aqui com os irmãos exatamente meditando sobre a iluminação, né? Mas a gente vai hoje entrar no assunto dos gentios e
Israel, né? Então vamos orar, pedir que o Pai nos ilumine. Amém. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, iluminados pelo Teu Espírito no nosso homem interior. Pedimos que nossos corações sejam revelados para vermos mesmo essas riquezas da Tua palavra e isso se traduza em atos de justiça, em atitudes no nosso dia a dia, mudança de mentalidade e atitudes no nosso dia a dia que são amor para com todos os santos. Estamos agora diante da Tua palavra, pedimos a unção do Teu Espírito e inspiração para nós que falamos e para aqueles que ouvem em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz aí a Ana, a Ellen e a Vládia que estão online. No estudo passado, Adriano, nós vimos aquele caminho de boas obras que Deus preparou para que a gente ande nele. Então são obras preparadas, é algo que já está estabelecido, já existe todo o suprimento, toda a condição. Nós já somos hábeis, nós já somos capazes de caminhar, porque é algo que já está preparado por Deus. E Jesus falava, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então esse caminho a gente vai com ele, porque nós vimos também, ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. E esse caminho de boas obras, nós vamos andando por ele e seguindo. Com relação a isso, você quer só complementar? Eu só queria, eu não sei se você já tinha falado, quando você estava falando sobre o candeeiro, o candelabro, né, o candeeiro com as 7 hastes, você mencionou que havia luz, né? E aí, quando a gente vê a figura do tabernáculo, existem 3 compartimentos no tabernáculo, né? E são também 3 portas, e que levam a 3 lugares diferentes. O primeiro, o exterior, né? Depois o santo lugar e o santo dos santos. Quando nós falamos que nós precisamos estar recebendo luz, é na nossa alma, que é tipificada no tabernáculo pelo santo lugar. É onde Então nós ficava temos o candelabro. exatamente, onde ficava o candelabro. Porque no nosso espírito nós já temos essa luz. Ah, quando lá em Mateus 25, a parábola das virgens, né? Fala sobre 10 virgens que levavam azeite nas suas lâmpadas. Então, o espírito delas já tinha um azeite, mas elas precisavam de mais azeite. 5 eram prudentes e 5 nécias. As prudentes carregaram seus azeites nas lâmpadas, ou seja, na sua alma, a alma estava carregada de azeite, né? E aí, então havia luz. E é por isso que nós precisamos de luz, para que a nossa alma o conheça e o reflita. Exatamente. E por isso que fala a iluminação dos olhos do nosso coração, né? Nós vimos isso. O coração envolve a nossa alma e também a nossa consciência, que faz parte do espírito. Claro, é uma forma assim didática de falar, né? Mas somos um só, na verdade. Espírito, alma e corpo. Né? E seguindo aqui então. Aliás, esse texto é muito rico e apaixonante, né? Quem sabe a gente abra outra playlist depois sobre esses assuntos do tabernáculo. Muito interessante. Mas então, aqui o versículo 11, você que está com sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então,
Paulo tá nos trazendo aqui a memória. É importante nós lembrarmos. Lembrarmos do quê? Que no passado nós éramos gentios. Então está dizendo uma condição passada aqui. Ele está escrevendo para Éfeso, que era uma igreja da Ásia Menor, ou seja, não era uma cidade dentro do Estado de Israel. Que, aliás, naquela época, vocês sabem, estava sob domínio de Roma. Mas mesmo assim existia um espaço ali, existia os judeus, as duas tribos, né, que ainda residiam ali em Jerusalém, naquela terra, e as outras 10 tribos foram dispersas. Lá, quando houve idolatria, Deus permitiu que as 10 tribos fossem dispersas pelas nações. Mas, naquele tempo, existia Israel, ali apenas as duas tribos. E o Paulo está dizendo aqui, ó, que nós devemos nos lembrar que antes nós éramos gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Então existia uma divisão no mundo, nas nações, de como Deus enxergava. Deus enxergava Israel e Deus enxergava os gentios. E na lei existiam muitos preceitos de separação, de cuidados que os israelitas deviam tomar, né? Não podia ter comunhão com os judeus, não podia às vezes entrar na casa do gentio, não podia entrar na casa do gentio, comer com um gentio. E isso foi quebrado. Lembram quando Pedro recebeu aquela visão do lençol que descia e aí era mostrado animais de todos os tipos e Deus falava, ó, mata e come. E aí Deus explicou depois, ó, esses animais agora eles estão purificados, eles estão santificados. Mas nós devemos nos lembrar que no passado nós éramos gentios na carne. Ou seja, é uma condição que já não existe mais. E que nós éramos incircuncisos. Ou seja, os israelitas nos consideravam como um povo de menor valor, como um povo separado, como incircuncisão. Circuncisão, você sabe, é aquele sinal da aliança de Deus com o seu povo, que Deus deu a Abraão. E aí foi transmitido a todo israelita o cortar do prepúcio. Os meninos ao 8º dia recebiam esse sinal da aliança deles com Deus com eles. Então, existia essa separação, Adriano, gentios e a comunidade de Israel. E Paulo está nos chamando aqui, ele diz, portanto, então, à vista de tudo que Deus fez, nós devemos nos lembrar, por esta causa, nós devemos nos lembrar de que antes nós éramos dessa categoria aí, dos gentios. Gentios separados, né? Separados da comunhão. E é interessante porque Israel até então ele só via Israel só via a nação quando na lei, né, por causa do sinal, eles só viam eles como povo salvo, como povo escolhido. E na verdade Deus tratava diretamente com Israel mesmo. Mas Deus não só tratava com Israel. Por exemplo, ele tratou com Nínive. Então, mesmo assim, havia uma interpretação errônea dos judeus. Ele tratou com Nínive, Ciro, né? com Ciro, a própria exatamente. Babilônia. Sim, ele tratou com alguns outros povos. E, na verdade, o nome dele foi célebre em todos os povos. Foi por isso que ele abriu o Mar Vermelho, foi por isso que ele derramou todos os sinais. Mas em relação a como Deus via, realmente Deus via gentios e judeus.
e eles também viam assim. É, E a intenção quando de Deus era que eles fossem a representação, né, do Pai para as nações, mas eles se fecharam naquele muro ali, né, de inimizade, né? exatamente, se fecharam e não cumpriram, de certa forma, o seu papel. Tudo isso também era um plano de Deus. É, Tudo também. isso era um plano. Então ele fez as 10 tribos se espalhar pelas nações, e hoje o mundo inteiro, né, tem judeus espalhados aí, e como o caso de Efraim, né? Depois a gente pode também tocar nesse assunto um pouquinho. Mas assim, nós éramos, por natureza, antes, incircuncisos. Ou seja, nós não tínhamos o sinal da aliança, que para os judeus a circuncisão era a aliança que Deus tinha feito com Abraão. E aí você explicou bem a respeito disso. Então nós não éramos povo de aliança com Deus. Nós não éramos judeus. E mais daqui a pouco nos textos ele vai falar que não existe mais para Deus judeus ou gentios. Existe a igreja, né? Sim. E aí sim, mas só que um pouquinho mais para frente. Então, no coração, ele cita isso e eu acho muito interessante, que nós éramos incircuncisos no coração. E Paulo vai falar sobre a verdade em Colossenses, se eu não me engano, É, qual é a verdadeira, qual a verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração. eu Não sei até se travou. busquei, travou um pouco. Eu até busquei o texto aqui, ó. Colossenses é uma epístola irmã, né? Tem muita similaridade, mas lá em Colossenses 2:11 diz assim, ó: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Então a nossa inclusão no batismo fez que o corpo da carne fosse desfeito, fosse desempregado. Então houve um corte, houve uma morte da velha natureza. E isso é a circuncisão do coração. Exatamente. Então, uh, existe um sinal muito claro hoje que é dado, né, para o mundo, que é a circuncisão do nosso coração, feita através do batismo, onde nós declaramos, olha, morremos, né, a carne morreu, a carne morreu. E não apenas isso, né? Porque nós já vimos a nossa inclusão na morte e ressurreição. Isso também está ligado, porque o batismo tem tudo a ver com esta morte e ressurreição, porque nos inclui na morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, dessa forma, há um sinal claro nos nossos corações de que, sim, somos, sim, o povo da aliança, mas não uma aliança feita por mãos humanas, na carne, né? Nós somos o povo da aliança, mas um povo com aliança feita no coração, né? E é por isso que o Senhor ama também tanto a igreja, porque a aliança foi feita no coração. Exatamente. Então, Paulo está nos chamando aqui, ó, lembrem-se, lembre-se, outro tempo vocês estavam nessa situação. E os israelitas nos chamavam, inclusive, incircuncisão. Quando Davi foi enfrentar aquele gigante, falou, né? Quem é esse incircunciso? Ou seja, não tem aliança com Deus. Então a gente estava nessa condição. Aí o 12 fala: naquele tempo estáveis sem Cristo. Então, Israel estava com Cristo. Claro, não revelado em totalidade ainda, mas Hebreus fala que eles eram seguidos por uma pedra espiritual. E a pedra que o seguia era Cristo. Então, aquela pedra, aquela nuvem, aquela coluna de fogo, era Cristo. Quando Moisés feriu a pedra
saiu água. É Cristo ali, que foi ferido, morto, né, para que dele jorrasse vida. Depois, na segunda vez, Moisés deveria apenas falar a rocha, né? Ele feriu de novo, por isso ele não entrou. Mas isso é outro assunto. Então, naquele tempo, estava sem Cristo. Cristo estava com Israel. Não completamente revelado. Eles tinham aquele véu ainda. Moisés via face a face, né? Mas os outros não. Eles não quiseram esse relacionamento direto com Deus. Eles precisavam sempre de intermediários. O próprio povo disse a Moisés: Moisés, você fala com Deus, e aí depois você vem e fala com a gente o que Deus falou. Então, naquele tempo, nós estávamos sem Cristo. Aí diz, separados da comunidade de Israel. Então, também, existia uma separação. A própria lei colocava barreiras. Estranhos às alianças da promessa, as alianças. Deus tem uma sequência de alianças com o povo, né? Então, desde Adão, Deus fez uma aliança, mostrou alguns aspectos. Depois, com Noé, Deus também fez aliança, mostrou outros aspectos. Aí, Abraão, se eu esquecer algum aqui, você me lembra aí, Adriano. Noé, Adão, Noé, depois Abraão, Deus revelou outros aspectos da aliança, até chegar em Moisés e dar de forma mais completa assim, sua aliança. Chegou a escrever em tábuas, né, a lei. Então, são as alianças da promessa. Que promessa? A promessa é de que viria um cordeiro que iria estabelecer uma aliança eterna, perfeita. Daí todas essas alianças apontavam para a principal aliança, que é a nova aliança em Cristo, né, no verdadeiro cordeiro. Então, antes, a gente estava sem saber disso, completamente isolado, sem discernimento. Israel estava ali com o contato das figuras, estava fazendo sacrifícios todo ano. Existiam sacrifícios diários, né? O sacrifício contínuo das tardes e manhãs, todo o ofício no tabernáculo, depois no templo. Depois eles perderam isso, quando houve a destruição do templo. Aí eles inventaram as sinagogas, né? E aí eles liam a Torá e continuavam relembrando o que Deus tinha feito, as alianças com eles. Mas, antes nós não sabíamos disso. Israel até relembrava, de forma imperfeita, através de sombra, mas nós estávamos completamente no escuro. E sem esperança e sem Deus no mundo. Era um quadro triste. Caótico. Sem esperança, sem Deus no mundo. Então, é importante a gente relembrar isso. Olha só a nossa situação antes. Né? Quando nós olhamos para o passado e vimos o que Deus representa para nós hoje e a luz que temos e como vemos o nosso Deus e como vemos a igreja, se fizermos um paralelo entre o que éramos e como estamos hoje, é realmente gritante a diferença. Só essa última frase aí que você leu, sem Deus no mundo, sem esperança e sem Deus. Olha, como Deus é rico em misericórdia, porque Ele nos alcançou. E hoje nós podemos dizer, somos um povo de Deus, somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja a diferença. Nossa esperança hoje está em Cristo. Nós esperamos, nós temos a esperança de um corpo ressurreto, e nós temos hoje, a todo momento, como recorrer a uma comunhão com o Pai em Cristo Jesus.
pelo novo e vivo caminho. Antes, estávamos sem Deus no mundo. E é interessante olharmos esse passado. E nas Escrituras, ele menciona aí em Efésios, né? Lembram que em outro tempo vocês eram, mas nós éramos. Nós não somos mais. É bom lembrarmos, para que não haja em nós presunção, como É, se por nossa própria força ou nossa própria vontade essa condição se desfez. Não. Nós acabamos de falar que tudo que ganhamos foi por graça. E o caminho onde nós estamos, Deus preparou para que andássemos nele. Então, é interessante lembrarmos de onde estávamos e o que pela graça ganhamos. Hoje temos Deus não é um recurso. Deus é o nosso Senhor, é o nosso Pai, né? Mas eu não posso tratá-lo como um recurso, né? Mas é onde com quem nós temos relacionamento e é o nosso socorro bem presente na angústia. Antes, sem esperança e sem Deus. sem esperança, sem Deus no mundo. É, é gritante a diferença, como você falou, das trevas para a luz, né? Da água para o vinho, como ele transformou lá nas bodas de Caná da Galileia. E agora o 3 diz que, mas, novamente aparece aqui o mas. Lá no versículo 4 diz, mas Deus. E agora, aqui no 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, agora ele está fazendo a transição, né? Antes nós estávamos longe, mas agora por causa do sangue. Por que o sangue, né, de Cristo? A barreira de separação que existia era pelas inimizades, ou seja, pelos pecados. Isaías diz que os pecados faziam divisão entre nós e Deus. Os pecados. Então, pelo sangue, o sangue de Cristo derrubou isso aí. A gente vai ver na frente. Ele derrubou esse muro de separação, derrubou a inimizade. Então agora ele está dizendo que nós que estávamos longe, já pelo sangue, já vimos isso. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque o sangue foi derramado. E uma das leis que nos impedia, né, de nos achegar diante de Deus, era a lei que dizia assim, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o pecado, você não pode se aproximar de Deus. Deus é santo. Então, não tinha condição. Por isso que o povo de Israel oferecia os sacrifícios, matava o cordeiro, matava novilhos, pombas, porque através daquilo o pecado era coberto, era uma solução temporária, não perfeita, uma solução paliativa. Um pecado que era encoberto. Mas quando João Batista olhou para Jesus, o seu primo, ali caminhando, ele disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão não existia antes. O pecado era sempre encoberto, mas agora esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então, por isso que pelo sangue de Cristo, agora nós chegamos perto. Então, está dizendo que Israel estava perto, né? Só que Israel tinha que receber também o sangue, tinha que aceitar também esse sangue, esse sacrifício, para poder entrar na nova aliança. A velha aliança não vale mais. Agora, como que os judeus entram? Acho que a gente vai comentar mais para frente esses aspectos. Mas Israel entra agora como na nova aliança?
através também do sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, nós chegamos perto. Eles estavam perto por causa dos concertos, por causa da aliança, mas para entrar, eles precisaram também nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Para você entrar, precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Por causa do sangue, Israel tem hoje este direito, esse privilégio de participar do corpo. E assim também os gentios se aproximam também por causa do sangue de Cristo. Por isso que a gente chegou perto. Exatamente. E agora, nós vamos, acho que é o próximo verso, né, que fala que derrubou a parede de separação e de ambos fez um. Acho que nós vamos falar um pouco mais disso segunda-feira, mas isso é importantíssimo. De ambos fez um. Então, e fez quem? O corpo, a igreja. Aquele que ele estava falando lá em Gênesis. Passamos o homem. Que homem? Cristo, corporativo, que é o cabeça e o seu corpo. Lógico, tipificado lá na pessoa de Adão. Mas o façamos é uma obra contínua de Deus que ele está fazendo em nós. E agora de ambos fez um. E quando você falou do sangue, nós temos uma visão de sangue como se de morte, né? E na verdade o sangue é a vida. A vida está no sangue. Só que na vida derramada do nosso Senhor foi que nós fomos alcançados. A parede de separação caiu porque a vida dele foi derramada. Então isso é muito, muito, muito legal. E é interessante nós vermos sim e lembrarmos, olha, no passado, como estávamos? E hoje, como estamos? Qual a nossa esperança, expectativa? E o nosso Pai Celeste, nosso Deus, hoje temos. Então é com essa palavra alegre que eu estou terminando, acho que são 33, né? É isso. E também me despedindo já dos irmãos, dizendo o seguinte: antes não tínhamos esperança, antes estávamos longe, antes estávamos alheios às alianças, antes estávamos sem Deus no mundo, um caos total. Hoje somos o povo desta maravilhosa aliança e celebramos essa aliança e lembramos dela assim, muitas vezes quando partimos o pão, todas as vezes quando partimos o pão ou tomamos a ceia, lembramos do seu sangue, que é a sua aliança conosco, o cálice. Aquele cálice é uma aliança. Antes não tínhamos, agora não apenas temos, experimentamos, fazemos parte de um só corpo. Isso é maravilhoso. Com isso eu estou me despedindo também dos irmãos, desejando aos irmãos um final de sexta-feira, sábado e domingo repleto da vida de Deus e que Deus cumpra todo o seu propósito em nós. E estamos firmes para segunda-feira falarmos que não vai ter mais, agora não existe mais judeu e gentil. Ainda as pessoas têm essa mania, algumas pessoas têm a tendência e o pensamento de falar como se o povo judeu, sim, Deus vai ainda tem planos com a nação de Israel, e nós vimos isso ainda em Romanos, nos profetas menores. Só que hoje Deus olha quem? A igreja, o seu corpo. Segunda nós vamos analisar esse assunto. Vamos ver quem é o Israel, né? Quem é considerado descendente de Abraão? Como é que Deus vê na terra hoje essa questão? Gentil, judeu, será que é assim ainda? Então, não perca. Segunda-feira, 17 horas. Amanhã vamos ter também... Vamos ter amanhã, Adriano, o estudo do Apocalipse, né? Às 9 horas da manhã. Web Rádio Jesus é Mais. Siga lá com a gente.
Estamos versículo a versículo ali no Apocalipse. Então fique com Deus, querido. Quero desejar também um excelente final de sexta, final de semana, na presença do Pai. Lembre-se, no passado nós éramos separados, estranhos às alianças, sem esperança, sem Deus. Tchau. Até mais, pessoal.